Boa tarde. Por meio de uma ação civil pública, o Ministério Público Federal pediu esta manhã que a União e a FUNAI paguem uma indenização no valor de 20 milhões de reais para os povos indígenas do sul do Amazonas por danos morais coletivos. A ação ainda prevê outras medidas de proteção aos índios que vivem na região, que é alvo de conflitos com moradores locais desde o fim do ano passado. Os esforços para garantir a integridade física e social dos povos indígenas do sul do Amazonas continuam. Desde abril do ano passado, um inquérito do Ministério Público Federal apura as violações cometidas contra os índios Tenharim e Jiarrui na construção da rodovia transamazônica durante o governo militar. A investigação resultou em uma ação civil pública ajuizada esta manhã, que pede a reparação de danos causados pela construção da rodovia, que teria causado limitação ao usufruto da terra pelos índios. Para o Ministério Público Federal, a construção da rodovia transamazônica causou aos indígenas da terra Tenharim danos ambientais, socioculturais e danos ambientais coletivos. Com relação aos danos morais coletivos, a ação do MPF pede uma indenização no valor de 10 milhões de reais para a FUNAI e 10 milhões de reais para a União. O dano moral é algo que não tem mensuração. Nós temos relatos de mortes, relatos de epidemias, de desestruturação étnica e há uma necessidade da fixação de um valor para indicar um parâmetro para o juízo. Nós entendemos esse valor razoável por conta dos 40 anos da existência da estrada e de todos os impactos que são relatados na ação. O documento do Ministério Público Federal pede ainda que sejam tomadas medidas de prevenção aos locais sagrados dos indígenas, como cemitérios, a instalação de um polo base para atendimentos em saúde, a produção de uma campanha de conscientização sobre a história dos povos indígenas e a atuação firme na educação. No final do ano passado, o Ministério Público Federal já havia ajuizado uma ação civil pública. O documento pedia que a FUNAI e a União adotassem um plano de proteção que garantisse a integridade dos índios em suas terras. Em relação à recomendação do discurso de ódio, que a liberdade de expressão ela é utilizada para veicular discurso de ódio, o Ministério Público Federal está acompanhando e nos casos em que não houver cumprimento da recomendação, vai ajuizar as medidas civis, encaminhar aqui, eu na qualidade de titular do ofício dos povos indígenas, encaminhar para a área criminal. No caso da questão dos alimentos, da questão de saúde, temos acompanhado, vemos que boa parte vem sendo cumprida, mas queremos que isso seja de caráter permanente. Todos os pedidos ajuizados esta manhã ainda vão ser analisados pela Justiça Federal. A polícia da capital conseguiu impedir a fuga de 2 detentos da cadeia pública na noite passada. Já um outro preso que escapou da unidade prisional do Puraquequara continua foragido. As imagens do CIOPS mostram o momento em que um dos detentos tenta fugir, mas é impedido pelo policial da muralha que está armado. O vídeo mostra ainda a ousadia deste outro preso que chega a pular o muro e tenta fugir, correndo pela rua. O caso ocorreu na noite desta terça-feira, quando 2 presos tentaram fugir da cadeia pública, no centro da capital. Outros 2 homens aguardavam os detentos do lado de fora, dentro de uma Kombi, e também foram detidos. Ainda nesta terça-feira, o detento Sebastião de Souza Barbosa Neto fugiu da unidade prisional do Puraquequara, na zona leste de Manaus. 2 agentes penitenciários são suspeitos de facilitar a fuga e já estão sendo investigados pela polícia. A Secretaria de Justiça também abriu uma sindicância para apurar o caso. E a Polícia Civil da capital apresentou agora à tarde um homem acusado de 2 homicídios no bairro Redenção, na zona centro-oeste de Manaus. Tamires Claire. O suspeito Gerson Mendonça Reis, de 44 anos, confessou ter matado o próprio cunhado, Genivaldo Alves de Souza, de 36 anos. Quem vai dar mais detalhes sobre esse crime é Débora Mafra, delegada adjunta da Delegacia de Homicídios e Sequestros. Como é que a polícia chegou até ele? Nós chegamos até ele porque logo que aconteceu o homicídio, as nossas equipes já estiveram presentes no local. E ali no local, como ele matou o cunhado na frente de várias pessoas que presenciaram o fato, eles já falaram quem era e qual
foi o motivo, que na verdade era uma rixa antiga que eles já tinham, se encontraram os dois bêbados, um começou a ofender o outro, o Gerson saiu, pegou uma faca, voltou e esfaqueou o pescoço do cunhado, Genivaldo, que morreu ali no local. E com isso nós conseguimos fotos dele, colocamos no jornal e pedimos que as pessoas denunciassem se soubesse o paradeiro do Gerson, que estava foragido desde que cometeu esse homicídio. Agora, ele chegou a comentar que já teria matado uma outra pessoa, a Suzana Souza de Mendonça, de 26 anos, que era irmã dessa outra vítima, Genivaldo, na sexta-feira, né? Sim, que nós já estávamos também investigando esse crime desde junho que aconteceu da Suzana. E nesse dia, na hora que ele matou o cunhado, ele falou: vou fazer contigo igual eu fiz com a tua irmã. Esse primeiro homicídio, ele não confessa, ele disse que na hora ele falou com raiva lá do outro. E agora o que vai acontecer com ele? Ele vai estar com a prisão temporária decretada desde ontem, inclusive eu quero até agradecer a seccional Centro-Oeste que nos ajudou demais para que acontecesse essa prisão. E vai ser convertida em preventiva logo nos dias que se passarem agora, porque nós já estamos pedindo essa conversão para ele ir para a penitenciária. Tá certo, muito obrigada pelas informações. Tamires Claire para o Band Cidade. E um casal de namorados foi executado a tiros agora à tarde no bairro Redenção, em Manaus. Jaqueline Kathleen Trindade, de 15 anos, e Moisés da Silva Pereira Filho, de 23, foram atingidos por vários disparos que, segundo testemunhas, foram efetuados por homens que estavam em um carro preto. O jovem chegou a ser socorrido, mas morreu no hospital. A polícia investiga o caso, mas a causa do crime ainda é desconhecida. Uma mulher morreu esta tarde em mais um acidente de trânsito na Avenida Torquato Tapajós, na zona norte de Manaus. A vítima estava em uma moto conduzida por um mototaxista que foi atingida por um caminhão-baú. Segundo testemunhas, o caminhão não esperou para fazer o retorno e a moto foi parar embaixo do veículo. Kelly Kathleen da Silva, de 20 anos, estava sem capacete e quebrou o pescoço ao bater no caminhão. Já o mototaxista, de 30 anos, usava capacete. Ele ficou ferido e foi levado para o Hospital João Lúcio. O motorista do caminhão, de 41 anos, foi preso. O acidente deixou um grande congestionamento no sentido centro-bairro. O aumento do imposto sobre as operações financeiras no exterior, determinado pelo governo federal no mês passado, deixou a conta mais cara para quem costuma usar cartão nas viagens internacionais. Por conta disso, a procura por dólares dobrou em todo o Brasil. E aqui em Manaus não foi diferente. Algumas casas de câmbio chegaram a ficar sem dinheiro para a troca. Vai viajar para outro país? Dinheiro ou cartão pré-pago? Quem faz os cálculos opta pelo dólar em espécie. Mônica vai viajar no próximo mês para a Filadélfia. Hoje procurou uma agência de câmbio para trocar de moeda e se surpreendeu com as mudanças. E já decidiu, diferente das outras férias, vai levar dinheiro. Certamente, né? Um percentual, uma alíquota maior torna mais oneroso o gasto que você tiver fora do Brasil. E aí termina não compensando. O ideal é você levar em dinheiro mesmo. A mudança se deve ao IOF, Imposto sobre Operações Financeiras, que há 2 semanas saltou de 0,38% para 6,38%, o que impacta o bolso de quem vai ao exterior. Por conta disso, os viajantes estão deixando de lado o cartão pré-pago e estão aderindo ao dólar em espécie. Nas casas de câmbio da cidade, a mudança de comportamento do consumidor foi percebida logo que a medida passou a valer. Nesta agência, as vendas do cartão caíram cerca de 50%, o que fez com que o dólar em espécie ficasse escasso, já que é a opção mais procurada. Eles chegaram a ficar sem a moeda. Logo no início, que houve essa alteração do IOF, que de 0,38 passou para 6,38, a gente foi se acostumando ainda, o público se acostumou com esse novo imposto e aí voltou todo mundo ao mesmo tempo para o espécie. Então, foi uma época que faltou, numa alta temporada, né, todo mundo buscando a solução em espécie que não cobrava esse imposto, então faltou. Agora, o cartão passa a ser uma opção apenas para as pessoas que ficam preocupadas em levar todo o dinheiro na bolsa. Para os economistas, a medida é para evitar que o dólar saia do Brasil, já que os brasileiros têm batido o recorde nos gastos no exterior. Foi uma das medidas tomadas pelo Ministério da Fazenda, tá certo? No sentido de minimizar ou reduzir a saída de dólares da economia brasileira, tá certo?
porque os resultados do ano passado foram tanto quanto negativos em termos de transações do Brasil com o resto do mundo. Saiu mais dólares do que entrou. Então, neste caso, o Brasil teve um déficit comercial. Quem vai viajar precisa se programar, já que aumentou a demanda pelo dólar e aqui em Manaus existe uma dificuldade com a logística. A boa notícia é, quem decidir comprar o dólar no exterior não paga imposto. E veja a seguir aqui no Band Cidade, novo saguão de embarque e desembarque é liberado no aeroporto de Manaus. E ainda, taxistas protestam na capital contra o aumento das taxas de regularização anual dos veículos.